CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Em 6 de junho de 2020 está começando o primeiro CBN Universidade do mês mais esperado para os apaixonados pelas festas juninas. Só que esse ano estamos vivenciando um momento diferente, uma pandemia mundial. E o tradicional São João de Campina Grande foi adiado para o mês de outubro, justamente para evitar aglomeração, uma vez que o Parque do Povo reúne cerca de 100 mil pessoas durante os 30 dias de festa aqui na nossa cidade. Por outro lado, a véspera da noite de São João, dia 23, não deve passar em branco não. Com certeza muita gente vai poder cantar com Elba Ramalho o tradicional Olha pro Céu, Meu Amor e sentir o gostinho da festa. E o mais importante, sem sair de casa. A cantora já anunciou que vai fazer live pela internet marcando a participação dela, que é tradição no São João aqui de Campina. A transmissão vai ser no canal do YouTube, o São João de Campina em Casa. Se inscreve lá que na programação está prevista a live de outros artistas também ao longo do mês. E quando esse momento de coronavírus passar, a gente vai poder se reunir, receber gente em casa, dançar forró juntinho, se confraternizar nessa festa que é sinônimo de união para a cultura nordestina. Enquanto não passa, o nosso pedido é que, se puder, fique em casa, cuide da sua saúde e de seus familiares. E vamos saber o que é destaque por aqui hoje? A gente fala sobre a ação do campus da UEPB em Catolé do Rocha neste momento de pandemia mundial. Tem notícia da pró-reitoria de graduação sobre trancamento de matrícula e entrada de novas turmas pelo SISU na UEPB. Luciano Nascimento também vem com a série Direito e Cidadania. Na coluna de hoje, o nosso tema é casamento de pessoas do mesmo sexo. Curso de odontologia da UEPB promove evento online para debater os desafios da profissão em tempos de Covid-19. A gente traz um pouco sobre a nova rotina de aulas online na UEPB. 400 disciplinas estão sendo ministradas remotamente por 150 professores da instituição. E ainda, a gente traz as dicas de português com Edson Tavares. No quadro de hoje falaremos sobre concordar e discordar. Por aqui também falaremos sobre a proteção para mulheres em relação homoafetiva. E no quadro Saúde A, o tema é produção de alimentos no forno, uma forma mais saudável de consumir. Fica sintonizado que o CBN Universidade deste sábado, dia 6 de junho, está apenas começando. O momento de pandemia do novo coronavírus que estamos vivenciando tem aflorado a solidariedade em muitas pessoas. E esse é um tempo em que as necessidades ficam ainda mais latentes. Com a grande maioria dos serviços e pontos de trabalhos fechados, muita gente perdeu o emprego e tem passado por dificuldades. Pensando em ajudar a população que é assistida pelo Centro de Atenção Psicossocial e as famílias carentes que moram no lixão na cidade de Catolé do Rocha, professores e técnicos do Campus 4 da UEPB fizeram uma ação. Eles se uniram e fizeram uma distribuição de 60 cestas básicas. E todo o ato foi feito seguindo as recomendações de higiene e de proteção que são recomendadas pela Organização Mundial da Saúde. Que legal, não é? E para você que está conseguindo ficar em casa, no aconchego do lar, já parou para pensar no próximo? Como tem sido o dia do outro nesse momento de pandemia? Será que você conseguiu ajudar alguém nesse processo? E tem várias formas de contribuir nesse momento. Por exemplo, você separa o material reciclável, coloca uma máscara de tecido para o catador usar e se proteger também. Quando for comprar algo para consumir, prefira os pequenos mercados e fornecedores, pois eles são os que mais sentem nesse momento de crise financeira também. Ou até mesmo usar suas redes sociais para informar de maneira correta a população e ajudar a divulgar ações de solidariedade que estão sendo feitas. Fica atento que mesmo sem sair de casa, você também pode tornar essa fase mais leve para o outro. Agora é hora do comentário de Luciano Nascimento, que neste sábado aborda o casamento de pessoas do mesmo sexo. Solta a vinheta e vamos ouvir. Direito e Cidadania.
Olá a todos e todas os ouvintes da CBN Campina Grande, eu sou Luciano Nascimento e você ouve a coluna Direito e Cidadania. Nosso tema, ou o tema da coluna Direito e Cidadania de hoje, é um capítulo relevantíssimo da Constituição brasileira. Um capítulo dedicado à família, à criança, ao adolescente, ao jovem e ao idoso. Quando abrimos a Constituição e vamos lá, numa determinada parte da Constituição, que vai do artigo 226 ao artigo 230, encontramos o capítulo relacionado, portanto, a instituições e pessoas que o Estado brasileiro está sempre observando e tem que agasalhar nos seus direitos e nas suas condições humanas. Nos referimos, portanto, à família, à criança, ao adolescente, ao jovem e ao idoso. E de uns tempos para cá, nota-se, portanto, uma ressignificação, uma reobservação acerca do conceito de família, fundamentalmente, porque é o tema central que trataremos nessa coluna, já que estamos falando sobre casamento entre pessoas do mesmo sexo. E aí as transformações nos anos 80 na sociedade moderna foram intensas, nos anos 90 cada vez mais. E hoje, então, essas transformações estão, digamos assim, sedimentadas, essas transformações estão organizadas dentro de um espaço social. Me refiro às relações entre pessoas do mesmo sexo. E isso tem gerado uma série de debates no âmbito do universo jurídico, mais especificamente de duas faces do direito, na face da teoria do direito e da decisão jurídica no direito, ou da praxe do direito, ou na jurisprudência do direito, digamos assim. Ora, e essas pessoas que se relacionam, essas pessoas do mesmo sexo que se relacionam, passaram a interpretar que tinham o direito, ou que têm o direito, portanto, de manterem uma união. E se nós formos, portanto, ao artigo 226 da Constituição, ela vai reconhecer a união entre pessoas no campo da heterossexualidade. Seja a união por casamento, e o casamento dividido entre casamento civil e casamento religioso, seja pela união estável, quando duas pessoas decidem conviver sob o mesmo teto. E não se enveredam, portanto, para a ideia, seja de um casamento civil ou de um casamento religioso, interpretam que a sua união, ela própria, construirá a família. E aí, então, dá-se o nome de união estável entre duas pessoas. Só que a Constituição fala de pessoas heterossexuais e não de pessoas homossexuais ou pessoas do mesmo sexo, digamos assim. E o casamento pleiteado por essas pessoas, ou inicialmente a união pleiteada por essas pessoas, foi pleiteada com fundamento em princípios da própria Constituição. Não apenas na ideia da construção normativa da Constituição, não apenas na ideia da estrutura de regras da instituição, mas fundamentalmente à luz do pensamento da estrutura principiológica da Constituição. Nos referimos, portanto, à ideia dos princípios. Então, essas pessoas passaram a dizer, nós temos o direito de igualdade, o princípio da igualdade jurídica perante a Constituição. O princípio da igualdade jurídica não faz a diferenciação entre sexo, não faz a diferenciação entre pessoas, todas as pessoas são iguais perante a lei. Depois, a arguição do princípio da dignidade da pessoa humana. Ora, as pessoas que querem manter relações com outras pessoas do mesmo sexo têm dignidade, e a Constituição reconhece dignidade a todos, indistintamente. Mais do que isso, passaram a dizer essas pessoas, a orientação sexual não homogênea, ela é previsão infraconstitucional e previsão constitucional através dos princípios. Previsão infraconstitucional, por exemplo, na Lei 11.340 de 2006, que temos lá no parágrafo único do artigo 7º, a orientação sexual não homogênea como um direito fundamental de qualquer pessoa, né? E esses argumentos, portanto, passaram a ingressar no universo jurídico. Ora, nós tivemos, portanto, modelos jurídicos, digamos assim, abaixo da Constituição, como, por exemplo, no Instituto denominado de Instrução Normativa. Você tem a Instrução Normativa número 25 de 2000 do INSS, que reconhece pensão por morte, por exemplo, a pessoas que mantinham uma união estável, pessoas do mesmo sexo. E aí, um companheiro morre ou uma companheira morre e o outro adquire o direito de pensão. A ideia do próprio auxílio reclusão também é reconhecida pelo INSS. Você tem uma resolução normativa também de número 1503 de 2010 que vai na mesma direção. E aí, nos anos 2000, aparecem duas argumentações
constitucionais. A primeira delas, uma ADPF de número 132 de 2008, do Estado do Rio de Janeiro, impetrada pelo governo do Rio de Janeiro no Supremo Tribunal Federal, apresentada ao Supremo Tribunal Federal pelo governo do Estado do Rio de Janeiro, uma ação direta de preceito fundamental, de número 132 de 2002, pelo governo Sérgio Cabral, para garantir uma igualdade de direito no serviço público do Estado do Rio de Janeiro entre pessoas do mesmo sexo. E depois, em 2009, no ano seguinte, apresenta-se no Supremo Tribunal Federal um ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade que veta a união estável entre pessoas do mesmo sexo. E aí, em 2011, o Supremo Tribunal Federal decide juntar as ações e julgar, portanto, a ADIM de número 4277 de 2011, para reconhecer a categoria de união estável para além da ideia heterossexual. Portanto, no direito constitucional brasileiro, o Supremo Tribunal Federal, em 2011, passa a decidir: as pessoas do mesmo sexo podem manter uniões entre si com base na própria Constituição do Estado. Porque a interpretação do Supremo Tribunal Federal foi de que a Constituição Federal não proíbe essa categoria de união, ou seja, a união entre pessoas do mesmo sexo. E o judiciário, na sua instância maior, tem que reconhecer que não há nenhum impedimento na Constituição para esse modelo, essa matriz ou essa categoria de união estável. Portanto, o Supremo Tribunal Federal, decidindo a ADIM 4277, passa a reconhecer a união estável entre pessoas do mesmo sexo como um direito constitucional na realidade jurídica brasileira. O outro lado, que defende um modelo clássico jurídico-constitucional de família, argumentava que o caminho era equivocado. Não deveria ser pelo Supremo Tribunal Federal. E algumas vozes dentro do Supremo Tribunal Federal também acompanharam essa argumentação, de que a matéria deveria ser disciplinada por lei infraconstitucional produzida pelo Parlamento da República, ou seja, pelo Congresso Nacional, Câmara Federal, Senado da República. Ou então por uma emenda constitucional à Carta Magna, especificamente no que se refere ao artigo 226, fazendo introduzir ali taxativamente a previsão da união entre pessoas do mesmo sexo como categoria de entidade familiar no direito constitucional brasileiro. Mas assim não foi. A questão foi decidida por um posicionamento do Supremo Tribunal Federal. E, para além disso, os tribunais de justiça do Estado, a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, começaram a regulamentar aquela decisão para ir além da expressão de união entre pessoas do mesmo sexo, mas atribuir a nomenclatura de casamento, que foi o caso, por exemplo, do Tribunal de Justiça da Paraíba, que emitiu o provimento de número 6, em 2003, dizendo que pessoas do mesmo sexo se casam, reconhecendo o casamento e não apenas a união estável entre pessoas do mesmo sexo. E aí isso se alastrou para todos os tribunais, não para todos exatamente, mas para a maioria dos tribunais de justiça na República Brasileira. Então, nos dias de hoje, pode-se afirmar que, para além de união estável, existe casamento entre pessoas do mesmo sexo, no direito constitucional brasileiro. Obrigada, Luciano, e até o próximo sábado. E ainda neste sábado, a gente tem uma reportagem sobre proteção das mulheres em relações homoafetivas. E já no próximo bloco tem as informações da Pró-Reitoria de Graduação para você, aluno da UEPB. E também para quem está aguardando o ingresso na instituição através do SISU. A gente conta tudinho depois do intervalo. O CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. CBN Universidade de volta, e a Universidade Estadual da Paraíba segue com atividades remotas, garantindo o distanciamento social para evitar casos da Covid-19 na comunidade acadêmica. E mesmo à distância, vários atendimentos estão sendo mantidos para estudantes e servidores. A Pró-Reitoria de Graduação, por exemplo, está mantendo a regularidade dos serviços prestados à comunidade acadêmica e ao público em geral. E alguns e-mails foram disponibilizados através do site da UEPB para facilitar
facilitar o acesso e a comunicação. Nós já falamos sobre esse assunto aqui no CBN Universidade, mas vamos reforçar os endereços. O primeiro atendimento da equipe da Prograde é através do e-mail recepçãoprograde.uepb@gmail.com. Daí as demandas são encaminhadas para os setores específicos. No caso das emissões de diplomas, o serviço está suspenso. Porém, a Pró-Reitoria tem emitido apenas a certidão de conclusão de curso. Para isso, os interessados precisam fazer a solicitação através de e-mail, que é o diplomasprograde@gmail.com. E para receber o documento presencialmente são agendados data e horários específicos. Um outro serviço da Prograde que o aluno pode ter tentado acessar e não conseguido é o setor de controle acadêmico. Se você está com alguma pendência para conseguir login, basta entrar em contato com o pessoal da Pró-Reitoria de Graduação pelo e-mail controleacademico.uepb@gmail.com. A Prograde ainda disponibilizou o e-mail de contato para atender demandas da assessoria técnica, de estágios e programas especiais, entre outros. A listagem completa dos endereços você encontra no site da UEPB, o uepb.edu.br. E durante a participação na live semanal da UEPB, o pró-reitor Eli Brandão falou sobre a possibilidade dos alunos devidamente matriculados na UEPB que queiram fazer o trancamento das disciplinas em virtude da realidade vivenciada com a pandemia da Covid-19. Esse é um questionamento de muitos estudantes da Universidade Estadual e a gente trouxe a explicação do professor Eli Brandão aqui para o CBN Universidade. Vamos ouvir. Toda solicitação que tem chegado de pedido de trancamento, nós temos atendido e temos feito o trancamento. Inclusive, aconteceu já de turmas, por exemplo, que tinham 100% de estudantes concordantes e um desses estudantes não mais poderia fazer e a turma combinou com ele e com o professor de que esse estudante poderia ser assistido, digamos, numa posterior volta pelo professor, e o professor assumiu isso, e o aluno queria trancar, mas esse componente curricular que está dentro desse semestre, se o semestre continua, na hora que voltar, ele pode fazer. E ele pode trancar, se ele desejar, amanhã, depois, em qualquer momento, nós temos acatado todos os pedidos de trancamento, por entender que se trata de uma situação extraordinária. Durante a entrevista, o reitor da UEPB, Rangel Júnior, respondeu questões sobre a possível adesão da universidade ao SISU 2020.2, o que acarreta a entrada de novos alunos aprovados através do Enem. Escuta aí o que ele disse sobre o assunto. Administrativamente, nós já tomamos uma decisão. Essa decisão será submetida ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, mas por conta do prazo, do período que ele foi relativamente curto e a gente não tinha ainda uma data para reunir o Conselho, nós decidimos administrativamente aderir ao SISU, aderir com vagas normalmente ao SISU 2022. É uma decisão administrativa, em última instância o reitor se responsabiliza por ela, porque sou eu que assino. Entretanto, essa decisão será submetida à apreciação do Conselho. Todavia, o que nos move nesse momento é não sermos mensageiros da desesperança, de uma ideia de que não, está tudo parado, está tudo incerto, então não vamos fazer matrícula no SISU, não vamos abrir vagas no SISU. Ora, se o período letivo 2021 ainda está em andamento e ele continuará por algum tempo, a entrada de novos estudantes para 2022 poderá se dar em situações novas também. Uns com atividade remota, outros com atividade presencial, outros combinando atividade presencial com atividade remota. Esse futuro não tem como hoje prever como será. Entretanto, uma decisão primeira, que é aderir ao SISU para não perder prazos, nós tomamos a decisão. E a entrevista completa você pode acompanhar no canal da Coordenadoria de Comunicação da UEPB, no YouTube, que é o Rede UEPB. E toda quinta-feira pela manhã, a Universidade Estadual da Paraíba tem feito transmissão ao vivo pela internet para responder questionamentos e apresentar ações da universidade durante essa pandemia do novo coronavírus. E ainda nesse programa a gente fala como tem sido a maratona de aulas remotas de professores e alunos da UEPB, que atenderam uma portaria da instituição que possibilita a transmissão de conteúdo teórico online para os estudantes da graduação. Inclusive, a UEPB disponibilizou um questionário para que professores e estudantes pudessem responder para que a administração da universidade
possa conhecer melhor a realidade para as aulas remotas na graduação. Agora a gente fica atento porque é hora das dicas do professor Edson Tavares. Solta a vinheta. Português sem segredos, com Edson Tavares. Bom dia, gente! Se não faz sentido, discorde comigo, não é nada demais. São águas passadas. Assim diz uma canção gravada pelo grupo Capital Inicial, de autoria de Alvin e Dinho Ouro Preto, chamada Não Olhe Para Trás. A música é de fato bem bonita, como aliás é frequente no repertório dessa banda. Mas, no trecho que eu li há pouco, eles deram uma escorregada caprichada na lei mais básica da regência verbal. Aquele discorde comigo dói um pouco no ouvido mais sensível. O verbo discordar é transitivo indireto, sim, mas perde a preposição de e não com, presente na formação de comigo. Ninguém discorda com alguém, mas de alguém. Aliás, eu vou aproveitar para falar sobre um deslize muito comum. É o seguinte, os verbos transitivos indiretos são assim chamados porque sua transição para o objeto se dá através de uma preposição. Falando sem segredos, cada verbo transitivo indireto pede uma preposição própria. Assim, por exemplo, o verbo concordar pede a preposição com. Quem concorda, concorda com alguma coisa ou alguém. E talvez tenha sido essa a origem do erro da canção, que aproveitou a regência do verbo concordar para o seu oposto, o verbo discordar, que, como falei, pede a preposição de. Ou seja, quem discorda, discorda de alguém ou de alguma coisa. Acontece que existem pessoas que adoram ficar em cima do muro e, ao serem questionadas se concordam com fulano, respondem do alto de seu descomprometimento, ou do alto do muro, para continuarmos com a figura. Respondem: eu não concordo nem discordo de fulano, muito pelo contrário. E ainda diz muito pelo contrário. Eu fico aqui imaginando o que seria o contrário de não concordar nem discordar. Mas a questão aqui é outra. A questão é que os verbos concordar e discordar possuem regências diferentes. Não podem ser regidos por preposição única. Para não ferir a gramática, deve-se dizer não concordo com fulano, nem discordo dele. Mas, para não ferir a dignidade, deve assumir uma posição. É como os verbos entrar e sair. Entrar pede a preposição em e sair pede a preposição de. Então, você não pode entrar e sair de casa, porque a preposição de só serve para o verbo sair. O correto é entrar em casa e sair dela. Se bem que nesses tempos nebulosos de pandemia, melhor mesmo é não sair de casa. E quanto à canção do Capital Inicial, como ficaria adequado gramaticalmente? Se não faz sentido, discorde de mim. Não é nada demais. São águas passadas. Certo que aí poderia atrapalhar o ritmo melódico do verso. Não sei, não sou compositor, mas pelo menos preservaria a regência. Por falar nisso, nessa mesma música existe outro desvio gramatical, menos escandaloso do que esse, mas ainda assim um erro de português. Veja só, pode ser fácil se você ver o mundo de outro jeito. Aquele se você, leva o verbo para o subjuntivo e a forma do verbo ver nesse modo é vir e não ver. Ficaria, pode ser fácil se você vir o mundo de outro jeito. Porque desse jeito está errado, viu, meu camarada? Pelo menos para a gramática. Claro que você pode discordar de mim, ou discordar comigo, isso pode não fazer sentido, mas não é nada, são águas passadas. E eu volto no próximo sábado para desvendar alguns segredos da língua portuguesa. Obrigada, professor Edson, e até o próximo sábado com mais dicas aqui pra gente. E se você quer participar do quadro Português Sem Segredos, manda sua sugestão ou uma pergunta mesmo direto para o WhatsApp do professor, através do número 98893-9414. Eu vou repetir, anota aí, 98893-9414.
Vamos de intervalo rapidinho aqui no CBN Universidade. Na volta, a gente fala sobre saúde íntima de mulheres em relação homoafetiva. E ainda, o EPB promove evento online de odontologia debatendo novas perspectivas no atendimento em tempo de Covid-19. Fica sintonizado que a gente volta num instante só. Até já! CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos com o CBN Universidade deste sábado e já com informação e inovação aqui para você, ouvinte da 103.5, a rádio que toca notícia. Essa semana foi realizado o primeiro encontro online de odontologia e Covid-19. Professores da UEPB da Universidade de Pernambuco e da Federal de Pernambuco promoveram essa iniciativa durante 2 dias. O evento foi 100% virtual e de graça para os participantes. A programação contou com palestras de especialistas da odontologia de várias partes do Brasil. E o objetivo do evento foi justamente encontrar respostas para os principais questionamentos que envolvem a profissão e a Covid-19. Foram debatidos temas como biossegurança dos profissionais de odontologia, os desafios da pós-graduação em odontologia em um cenário pós-pandemia, atendimento odontológico em ambiente hospitalar durante a pandemia e entre outros assuntos. Parabéns aos organizadores pela iniciativa e, com certeza, o evento online foi espaço de muito aprendizado também para os estudantes de odontologia da UEPB. E a gente segue falando em saúde, só que de um ângulo que muitas pessoas nunca nem pararam para pensar sobre o assunto. Você já se questionou como mulheres se protegem sexualmente em relações homoafetivas? Pois é. Esse é um problema de saúde pública, mas que, de acordo com especialistas, ainda sem previsão de ser solucionado. Vamos ouvir a reportagem da Carla Patrícia. Você já parou para pensar que não existe um método de prevenção para a relação sexual entre mulheres? No mercado são oferecidos preservativos como a camisinha para os homens e ainda do tipo feminina para aquelas que praticam sexo com penetração. Mas quando o assunto é relação homoafetiva, as mulheres ficam totalmente desprotegidas na hora do sexo. A estudante universitária Vitória Maria, de 23 anos, se relaciona com mulheres e, por causa da falta de meios para se prevenir, ela procura antes conhecer melhor a parceira e conversar sobre questões íntimas e sempre realiza exames de rotina. De acordo com ela, falta informação sobre o assunto e iniciativas que possam sanar o problema de saúde pública. Fica muito solto, sabe? Não existe nada específico, não existe uma campanha específica para prevenção de DST e tal, em relacionamentos lésbicos e essas coisas. Não existe, simplesmente não tem políticas públicas voltadas para isso. Então, o público LGBT feminino fica muito mais desassistido ainda do que o masculino. Parece que a única coisa que adianta para a prevenção de métodos contraceptivos é somente para proteção contra a gravidez. É somente esse um problema, que seria a mulher engravidar. Como não engravida, não tem problema. É algo muito recente até a prevenção feminina no relacionamento hétero. Então a gente tem que evoluir bastante para poder atingir o público LGBT feminino também. E é uma vergonha para a saúde pública não existir, não se adequar às diversidades e tudo mais, não acompanhar a evolução da sociedade. Uma pesquisa realizada pelo Centro de Referência e Treinamento de DSTs e AIDS da Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo identificou que apenas 2% das mulheres lésbicas buscam se prevenir contra as infecções sexualmente transmissíveis. Essa é uma realidade invisibilizada pela ausência de métodos pensados especificamente para o sexo entre mulheres lésbicas e bissexuais. Mulheres que se relacionam com pessoas do mesmo sexo relatam que improvisam alternativas a partir de material encontrado no mercado, como preservativo masculino, por exemplo, mas que não têm a segurança efetiva para a garantia de um sexo seguro. O médico infectologista Rodolfo Dantas, que atua no Serviço de Atendimento Especializado aqui em Campina Grande, explica que o contágio das ISTs entre mulheres é dado através da mucosa da vagina. Pode ter transmissão de DSTs entre mulheres? Pode. Herpes, sífilis,
gonorreia, todas podem ser transmitidas, vaginoses, podem ser transmitidas pelo contato de mucosa com mucosa. Então tem que ter um cuidado muito especial por isso, até porque não existe no mercado nenhum método de barreira que previna isso. Não se previne essa transmissão se as duas mulheres usarem camisinha feminina. Então não existe um método comercial prático para prevenir essas DSTs. O ideal é, quando você for se relacionar com uma pessoa, você conheça essa pessoa, faça testes antes, peça que essa pessoa se teste também e seja monogâmico. O problema é essas relações furtivas. E aí você não tem como ter o controle disso, você vai estar exposto a pegar essas DSTs. Um estudo de 2017 da Universidade Estadual Paulista mostrou que a cada 150 mulheres lésbicas e bissexuais entrevistadas, 47,3% já contraíram algum tipo de infecção sexualmente transmissível. Aqui em Campina Grande, a Secretaria Municipal de Assistência Social tem a coordenação de ações públicas da população LGBT. Inclusive, a Universidade Estadual da Paraíba tem um projeto em parceria com a SEMAS para fazer o mapeamento através do diagnóstico socioeconômico da comunidade LGBT aqui em Campina Grande. Para o representante da assistência social, Mário Wilson, ações efetivas para a saúde sexual homoafetiva só serão possíveis através da ciência. Sem esses dados, você não tem como trazer à baila. Isso é o que falta muito. A gente não tem uma estatística sobre isso, a gente não tem dados que possam embasar uma atitude, entendeu? Então esse é o grande problema. Não só para isso, para qualquer coisa. Se você não tem dados fidedignos que transmitam a realidade daquele segmento social, você não tem como dizer, eu acho que acontece, eu acho que isso é necessário, é importante, por quê? Por quê? Porque eu acho que é? Não, você tem que ter dados. Então, a importância fundamental de estudos que possam embasar atitudes. Políticas públicas só podem ser desenvolvidas a partir dos estudos, não a partir de achismos, né? Porque senão você fica muito baseado no que você vê localmente e a visão tem que ser de uma forma mais ampla. De acordo com ele, a cidade promove uma série de ações voltadas para a saúde sexual da população LGBT como um todo, mas confirma a carência e necessidade de políticas voltadas especificamente para a mulher homoafetiva. A falta de informação nesse contexto contribui para criar barreiras no mapeamento de dados sobre doenças e infecções que este grupo está vulnerável, o que aumenta a exposição a risco. Os motivos para esse assunto ainda ser tratado como tabu também passam pela invisibilidade e discriminação com as relações entre mulheres e a sexualidade feminina. Carla Patrícia para o CBN Universidade. Obrigada, Carla Patrícia. E voltamos a falar sobre o período de distanciamento social e suspensão das atividades presenciais na Universidade Estadual da Paraíba. A portaria da UEPB assegura a possibilidade de apresentação de conteúdo teórico para os estudantes matriculados nas disciplinas da graduação, contanto que professor e todos os alunos do componente estejam de acordo com as aulas remotas, que, lembrando, é diferente de ensino à distância. O repórter Ricardo Júnior traz para a gente algumas dessas experiências, de como têm sido as aulas para professores e estudantes que aderiram ao ensino remoto durante esse momento de pandemia da Covid-19. Vamos ouvir a reportagem. Logo no início, quando foi determinada a suspensão das atividades presenciais na UEPB, a portaria publicada permitiu que os professores de disciplinas teóricas pudessem ministrar os conteúdos de maneira remota durante todo o momento de pandemia do novo coronavírus. Mas para isso, era preciso 100% de aprovação da turma. E muitos professores têm aderido às aulas e atividades remotas. De acordo com um levantamento inicial da universidade, 150 professores estão conseguindo ministrar conteúdo de maneira online para alunos de 400 turmas de graduação. A professora Hilva Sueli, do curso de odontologia, está ministrando a disciplina Introdução à Odontologia para 24 alunos do primeiro período. Ela usa ferramentas do Google Meet e diz que a experiência tem sido um aprendizado coletivo. É uma disciplina extremamente interessante e ela traz para o aluno uma ideia do que é essa profissão que eles escolheram. Então, eles têm dado uma resposta bem positiva nessa primeira unidade, onde nós colocamos para eles em algumas aulas
assim, apresentações que, por enquanto, eu tenho feito em PowerPoint, enquanto eu não adquiro habilidades para outras ferramentas. Mas, assim, fizemos já seminários com apresentação de 4 grupos e tiveram um desenvolvimento muito satisfatório em formato de vídeo. Todos se esforçaram. Nenhum de nós tínhamos muitas habilidades com essas ferramentas, mas os tutoriais têm nos salvado aos pouquinhos e a gente está aprendendo juntos, né, a trabalhar. Também usando as ferramentas do Google, a professora Mônica Cavalcante, do CCJ da UEPB, optou por disponibilizar aulas previamente gravadas para os alunos das 4 disciplinas que está ministrando no curso de Direito. Escolhemos a metodologia de aulas gravadas porque a aula ao vivo pode ser um pouco mais difícil de acompanhamento pelos alunos, principalmente aqueles que trabalham e podem não estar possibilitados de assisti-las e acompanhá-las quando elas estão sendo postas no ar. A aula gravada, a contrário senso, permite que o aluno, em qualquer momento, possa assisti-la na comodidade do seu lar, ainda que esteja exercendo alguma atividade laboral essencial que não tenha parado. O estudante Diego Souza cursa licenciatura em História. Na disciplina Paraíba, está usando o computador e a internet de casa para receber os conteúdos da professora. Mais de 20 alunos estão na turma e, para ele, esse é um momento de adaptação. Tudo que é novo, ele causa um certo impacto, uma certa dificuldade, porém é algo bastante prazeroso. Eu posso estudar na minha residência, eu posso escolher bem o horário que eu posso fazer isso, horários que eu estou melhor concentrado para desenvolver essas atividades, então eu avalio como boa. É uma saída, todos nós sabemos que é uma força necessária que devemos ter pelo momento, o momento pede isso, então eu acho que positivamente eu vejo essa proposta da Universidade Estadual da Paraíba como uma boa proposta. A Raniele Andrade, do curso de Direito, continuou tendo aulas remotas na maioria das disciplinas que estava matriculada. Nesse semestre letivo de 2020.1, eu havia realizado matrícula em 8 componentes curriculares da minha grade, dos quais, após a suspensão das aulas presenciais, 7 deles, os professores iniciaram as atividades por meios remotos, se utilizando das mais diversas plataformas de comunicação digital, dentre elas desde o YouTube, através do próprio canal da Rede UEPB, até o Google Classroom, Meet, WhatsApp, enfim, os meios foram diversos. Dos 7 que iniciaram as atividades remotas, 2 deles acabaram por interrompê-las. Essa nova realidade, vivenciada por muitos estudantes e professores da UEPB, que antes parecia ainda distante de acontecer, é agora a nova aliada da comunidade acadêmica para seguir mantendo o elo entre docentes e alunos. Ricardo Júnior para o CBN Universidade. Obrigada, Ricardo Júnior. E de acordo com um levantamento feito pela Universidade Estadual da Paraíba, 150 professores da instituição estão garantindo a transmissão de conteúdo para os alunos de maneira remota, o que equivale a 400 turmas em atividade online de cumprimento do ano letivo. E vamos para a nossa última pausa. Depois do intervalo, a gente fala sobre o lançamento da trilogia sobre o paraibano Celso Furtado. E ainda, dicas de alimentos que podem ser feitos no forno de maneira mais saudável. Fica sintonizado aqui na CBN Campina Grande que a gente volta rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos já na reta final do CBN Universidade deste sábado. E ainda falando sobre a atuação dos professores da UEPB nas aulas online, como ouvimos na reportagem do Ricardo Júnior no bloco anterior. Os professores do Centro Artístico e Cultural da UEPB, o CAC, também estão disponibilizando vídeos para os mais de 900 alunos dos cursos de artes, como dança, canto, teatro, que são oferecidos para a comunidade.
A Pró-Reitoria de Cultura da UEPB, que é responsável pelos trabalhos no CAC, criou um canal no YouTube para compartilhamento das videoaulas. É o Procult Cursos. E lá tem dezenas de conteúdos com os professores de percussão regional, teatro infantil e adulto, desenho, sanfona, tem aula de balé para as crianças, dança de salão para os adultos. Então, você que é aluno do CAC, se inscreve lá no Procult Cursos e acompanha as aulas. E o bom é que o canal é aberto e qualquer pessoa pode aproveitar o tempo em casa para assistir às aulas e, por que não, aprender algumas técnicas e se divertir nessa quarentena, não é mesmo? E só repetindo, o canal do YouTube é o Procult Cursos. Acessa lá. E como agora a internet é a ferramenta que mais está sendo usada nesse momento, a Universidade Estadual da Paraíba, em parceria com a empresa paraibana de comunicação, a EPC, promoveu o lançamento virtual do primeiro volume da trilogia sobre o paraibano Celso Furtado. O projeto do livro Celso Furtado, A Esperança Militante, foi organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional da UEPB. O primeiro livro da trilogia é intitulado de Interpretações. Ele traz leituras sobre a obra de Celso Furtado de especialistas brasileiros, latinos-americanos e europeus nos últimos 30 anos. Entre eles estão Maria da Conceição Tavares, Tânia Bacelar, Carlos Brandão, ainda a viúva de Celso, a jornalista e tradutora Rosa de Aguiar, e entre outros escritores. O lançamento online do primeiro volume da trilogia foi lançado no canal Rede UEPB no YouTube, com a participação de vários escritores e organizadores do material, cada um em sua casa. E nós fizemos um recorte da fala do professor Sidoval Moraes, que é um dos idealizadores do trabalho. Escuta aí o que ele disse sobre esse projeto. A história dessa coletânea, dessa coleção, ela é bem recente e nasceu no segundo semestre do ano passado, no contexto de uma disciplina chamada Desafios à Pesquisa em Desenvolvimento Regional. Naquele momento, nós não pensávamos em trilogia, nós queríamos organizar um livro que a gente estava chamando, na época, de livro-texto, um livro que pudesse nos auxiliar, né, nessa direção. Enfim, desses textos, nós chegamos ao primeiro volume, contatamos esses autores, contatamos os que não, alguns já tinham falecido, né? Chico Oliveira, o professor Hermes Tavares, que a gente homenageia, e um pouco mais antigo, o Tamas, já tinha falecido há uns dois anos atrás. Muitos desses textos que a gente trabalhou, alguns eram entrevistas, outros eram também depoimentos. Então, resolvemos abrir o leque para conversar com algumas dessas pessoas que conviveram diretamente com Celso, particularmente desse período, de 58, mais precisamente, a comecinho dos anos 2000. E escutamos muitas histórias. Demos algumas risadas, choramos em alguns momentos, e construímos um conjunto de mais de 15 entrevistas, de 15 depoimentos, todos inéditos, não publicados, e questões que não foram tratadas por essas mesmas pessoas em outras entrevistas. O segundo volume é um volume que a gente está dizendo assim, que é uma contribuição para a história do desenvolvimento regional. E o terceiro volume é um volume também está pronto já, fechado, e são quase 20 textos de pesquisadores de todas as regiões do Brasil, do norte, passando pelo centro-oeste, para o nordeste, pelo sul, para o sudeste, diferentes experiências e diferentes temáticas para o desenvolvimento regional. Então, é uma coletânea que tem a missão de recolocar alguns atores e autores na ordem do dia, resgatar esse pessoal e a leitura que essas pessoas fizeram de Celso Furtado. Então, é um livro que tem nomes que são hoje nossas referências e são referências para esse Brasil. É um livro que é um convite à leitura de Celso, um convite qualificado à leitura, é uma oportunidade de releitura e de articulação do que a gente chamou que estava disperso, textos que a gente não sabia onde estava, que agora você vai encontrar no mesmo lugar. É um reencontro com conceitos chaves e ainda atuais para pensar o Brasil, não necessariamente os de centro e periferia, mas o retorno e a necessidade de se olhar para a questão do desenvolvimento e subdesenvolvimento. Temos como propósito de fazer com que essa coletânea nos ajude a se reencantar com o Brasil e, a partir dela, a gente celebrar a esperança.
A viúva de Celso Furtado também participou do lançamento online e falou sobre a gratidão e a surpresa da capa do primeiro exemplar. Escuta aí o que disse a jornalista e a tradutora Rosa de Aguiar. Eu fico muito feliz com isso. Eu não sabia que ia ficar tão bonita a capa desse livro. Na hora que Sidoval me mandou o layout da capa, eu achei muito... Essa foto é muito bonita, eu acho que transmite muito a ideia de quem a personalidade dele. E eu acho que ela mostra muito, digamos, a personalidade muito reservada que era Celso, uma pessoa muito séria, muito reservada. O que sempre me chamou muito a atenção, lendo essas cartas, lendo os diários, é como o Celso passou a infância e a adolescência no Nordeste, né? Ele passou a infância no sertão, em Pombal. Ele sai de Pombal com 7, 8 anos, vai para João Pessoa, que na época ainda não se chamava João Pessoa, mas como eu não vou nem dizer a Paraíba só, eu vou dizer como a região Nordeste deixou marcas, eu acho, na personalidade de Celso, sobretudo o sertão, no percurso dele de economista, no ocupante de cargos públicos, e eu acho que mais ainda na reflexão teórica. O Celso vem de um momento do Nordeste, de infância e adolescência, anos 20 e 30, em que havia um quadro de iniquidades muito grande, muito acentuadas, uma pobreza extrema, ele fala disso nos livros dele, uma violência muito recorrente, tudo isso ainda no sertão. Depois ele vai para João Pessoa, depois ele vem para o Rio, e para ele não existia uma questão do Nordeste, quer dizer, pensar o Nordeste significava pensar o Brasil. Não dava para pensar só o Nordeste, não dava para pensar só um problema especificamente regional. Era uma questão regional dentro do país, quer dizer, ele partia talvez até se fosse o caso da Paraíba, digamos, mas sempre vendo maior. A trilogia Celso Furtado, A Esperança Militante, deve ter o segundo volume lançado ainda esse mês, com o título Depoimentos. Ele reúne entrevistas feitas pelos organizadores nos últimos 5 anos com pessoas que trabalharam, estudaram e interagiram com Celso Furtado entre os anos de 1959 e 2003. O terceiro volume tem o tema Desafios e foi construído com a colaboração de pesquisadores de todas as regiões do país, que tem como linha de ação o desenvolvimento regional, em temáticas que vão desde a clássica industrialização, passando por planejamento, desenvolvimento e subdesenvolvimento, até temas de educação e cultura nas regiões do Brasil. A obra deve ser disponibilizada em versão impressa e digital e não tem fins lucrativos. É um trabalho com o apoio do Centro Internacional Celso Furtado, do Instituto Nacional do Semiárido e da Fundação de Apoio à Pesquisa da Paraíba, a FAPESC. O lançamento completo está disponível no canal Rede UEPB no YouTube. Acesse lá e confere como foi esse momento de valorização do desenvolvimento regional promovido pela UEPB. E a gente muda de assunto porque por aqui sempre tem dica de alimentação saudável para você. E o tema é preparo de alimentos no forno. Tem até pipoca, já pensou? Escuta aí. Saúde A, com Lucielen Lima. Olá, tudo bem? Seja agora no distanciamento social ou em qualquer outro momento da vida, é sempre bom a gente aprender a fazer comidas práticas, saudáveis e gostosas, né não? Assim a gente facilita a vida e não acaba com a saúde. E olhe, saúde é algo ainda mais importante neste momento tenso que passa a humanidade. Então, hoje vou dividir com vocês algumas dicas para preparar alimentos no forno, que eu uso bastante aqui em casa. Você gosta de batata doce? Eu adoro, mas faz um bom tempo que não preparo na água. Meio que enjoei um pouco da batata cozida. E aí faço como? Corto ela crua, com casca, em rodelas não muito grossas. Coloco numa travessa com um pouquinho de azeite embaixo e mais um pouquinho por cima. Acrescento uma pitada de sal, mas você pode fazer sem sal também, você que sabe. E finalizo ou com orégano, ou com alecrim, ou com canela, boto um pouquinho de pimenta também, vou fazendo diferente cada vez que faço. Depois de meia hora no fogo alto, ela tá pronta. O melhor é que dá para comer no café da manhã, no almoço, no jantar e até mesmo no lanche. Faço logo uma travessa bem grande, guardo na geladeira e vou comendo ao longo da semana. Adoro! Mais prático e versátil não existe. Outra coisa que faço no forno é qualquer tipo de carne e peixe.
O único segredo é colocar para assar com a travessa coberta com papel alumínio ou alguma outra coisa que você tem em casa que faça uma função semelhante. Isso é importante para não ressecar, tá? O tempo de forno vai depender do tamanho e do tipo da carne que você está fazendo, mas no geral nunca dá menos de 40 minutos. Nos 15 minutinhos finais, tira o papel alumínio e deixa dourar um pouquinho. E tem outra dica, a carne de porco e alguns peixes, por exemplo, soltam muita água e também gordura. Então, quando tirar o papel alumínio, derrama essa água quase toda e recoloca no forno para os 15 minutinhos finais. Quanto ao tempero, você pode fazer um bem básico, só cebola e alho, por exemplo, já fica muito bom. Pode colocar também cebola, pimentão, cenoura e batatinha em rodelas, ou fazer ao molho, qualquer um que você saiba fazer. Pode acreditar, dá super certo e fica gostoso. É só untar a forma com um tiquinho de azeite e não precisa de mais nada de óleo. Faça o teste aí na sua casa, experimente. Um estudo francês mostrou que a forma mais saudável de fazer pipoca é no forno. Vou dizer como. Aqueça o seu forno a 280 graus. Anotou? 280 graus. Coloque o milho em um saco de pão ou qualquer saco de papel. Dobre a ponta umas 3 vezes ali a abertura para a pipoca não sair. Ponha o saco em uma forma e coloque no forno. Neste momento, baixe a temperatura para 180 graus e espere o milho estourar por completo. E aí, tá pronto. Mas cuidado ao abrir o saco de papel para não se queimar com o vapor, tá? Testa aí na sua casa para ver como fica. Vou testar aqui. E atenção, mesmo com todos os benefícios da pipoca preparada de forma saudável, ela deve ser consumida moderadamente. E nada de refrigerantes para acompanhar, hein? Escolha uma bebida natural e sem açúcar. É isso. Aproveite mais o seu forno, que a saúde agradece. Um grande abraço e até a próxima. Obrigada, Luciela, e até o próximo Saúde A. Sim, eu vou testar fazer essa pipoca de forno lá em casa. E é com essa dica que a gente chega ao fim do CBN Universidade deste sábado. O programa teve a apresentação minha, Natasha Leone, e o CBN Universidade tem a produção dos estudantes de jornalismo e educomunicação, que fazem estágio na Coordenadoria de Comunicação da UEPB. A supervisão e edição é da Coordenadoria de Comunicação da UEPB. A edição e finalização é de Apolo Ricarte, direção de Hipólito Luceno. E se você perdeu algum trechinho do nosso programa, você pode ouvir na hora que quiser, através do canal Rede UEPB no YouTube. Daqui a pouquinho o CBN Universidade já está disponível na íntegra para você ficar por dentro do que rolou no nosso programa. O CBN Universidade é fruto de uma parceria entre a Rádio CBN Campina Grande e a Universidade Estadual da Paraíba. Agora você continua com a programação da CBN Campina Grande, que tem muita informação para você. Voltamos sábado que vem. Até a próxima semana. CBN Universidade, na CBN Campina Grande.